Que maravilha. Outra coisa interessante de minha conversa com o Igor ontem é que ele disse que o Jesus ter ordenado a Dom Afonso Henriques de fundar um reino que levasse Jesus aos povos mais que eles nem sequer conheciam, era uma merda, né? E que qualquer estelionatário diria isso, um charlatão. O que ele está falando aqui, só para deixar claro, o Renato ele deu uma participação ontem, a gente está falando, né? Não sei que hora que você está vendo esse vídeo, onde ele fez uma frase impactante, né? Que levar a palavra de Jesus pelo mundo seria uma merda, né? Porque eles já tinham perdão. Porque o Japão, a Indonésia e essas culturas já não tinham perdão e não tinham valores superiores ao de Jesus. A minha vontade naquele momento era dizer assim: você acha que um usuário de drogas, um cara que fuma maconha publicamente, é tratado como na Indonésia e no Japão? Você já viu como é a cadeia na Indonésia e no Japão? Você já viu como é o sistema criminal da Indonésia e no Japão? Você sabe que falar no sistema criminal da Indonésia e no Japão é uma violação disciplinar e a pena é porrada? Sim. Agora eu não podia dizer isso na casa do cara, né? Tinha que respeitar, né? Ele tá botando o público dele pra eu... Agora a vontade era fazer essa pergunta pra ele nessa hora, né? Se hoje em dia é assim, imagine quando os portugueses chegaram lá há 500 anos, né? É verdade. Agora, Renato, eu sei que você defende muito a questão do Bitcoin, mas em qualquer podcast que você vai, ouviu, Alexandre? Você também pode participar a qualquer hora, até complementar aí, você é de casa aqui. Eu percebo que você sempre está deixando essa mensagem nessa questão espiritual. O que aconteceu na tua vida para você ter esse momento e sempre falar, no caso de Bitcoin, mas também falar da parte espiritual? Quando Jesus diz que existe apenas uma regra que sintetiza os 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas é se santificar a cada dia. Nós todos somos pecadores imundos, nenhum de nós merece a salvação, é uma graça imerecida, não é isso? E amar o próximo como a si mesmo é oferecer aos outros o que você tem de mais valioso, que é a salvação, que é a última ordem de Jesus, pregar a toda criatura, né? Eu não vou continuar pregando a toda criatura, eu espero voltar a São Paulo na última semana do mês que vem, depois fazer ou em junho ou em julho última aparição pública com Glauber, e eu só vou voltar a fazer aparição pública em Big Tech no dia que eu tiver uma residência fora. Se isso nunca acontecer, eu espero nunca mais fazer participação em podcast de YouTube e nem postar mais nada em Instagram, X, esses negócios. A maioria dos podcasts que eu apareço, eu só digo as mesmas coisas que eu já disse antes. A aceitação de Deus é um processo gradual. Na minha família, eu fui em Fátima quando eu tinha 14, 15 anos com meu avô português. Para meus avós, a aparição de Fátima sempre foi um fato. Isso não foi uma lenda. Foi um fato que 70 mil pessoas viram e que deu previsões corretas, não é isso? Que Portugal foi fundado por ordem imediata de Jesus para levar a palavra de Jesus a povos que nem sequer eles conheciam, e que isso foi cumprido 300, 400 anos antes. Não era uma lenda, não era um mito, era um fato histórico. Eu tirei título para votar em Enéas. Eu larguei meu emprego para fazer campanha pelo não no referendo, não é isso? Tipo assim, eu não tive a doença infantil lá de Lenin, né, do socialismo, né? Eu sempre soube o que era o certo e o errado. E depois de 17 anos de polícia, tirando bebê de para-brisa e vendo a família inteira morrer um na frente do outro na ferragem, quando você vê o diabo entra em cadeia, é muito difícil o cara no meu trabalho não constatar que existe um Deus. Tem pessoas que vão pelo amor, mas para quem tá no ambiente que eu tô, ele vem pela dor, né? E mais uma vez, como eu falei ontem, eu julgo uma árvore pelos seus frutos. Quais são os frutos da Igreja Católica? Quais são os frutos do cristianismo? Você conhece alguém que foi tirado da droga, tirado da cadeia aqui pelos muçulmanos, pelos judeus? Eu tô vendo um monte de gente sendo curada, milagres sendo operados e vidas sendo modificadas em nome de Jesus. Você não vê isso diariamente? O pessoal, ele começou a entrevista ontem dizendo: por que o pessoal gosta de você? Todas as semanas eu recebo o convite. É muito difícil acontecer de não ter uma semana que eu não receba um convite para um batizado, para um casamento, que o cara tá dizendo que só tá acontecendo devido a mim. Na verdade, eu não fiz nada, né? Eu só fui instrumento da mensagem, o cara recebeu porque ele quis. Ninguém salva ninguém, né? Você só prega, né? Te joga semente e a gente não sabe onde é que... nem onde, nem como vai brotar, né? Mas semanalmente pessoas dizem que só tiveram filho graças às mensagens que chegaram a eles através de mim. Eu nunca teria dinheiro, eu nunca teria casa, eu nunca teria autoconfiança de ter esposa, de ter filhos, se eu não tivesse acesso ao Bitcoin. Você acha que esses tratamentos todos que o senhor está falando aqui, até beber leite fresco, leite é um probiótico, leite fresco contém as próprias bactérias que digerem o leite. As pessoas são obrigadas a beber a porra totalmente estéril. Como é que isso não vai lhe fazer mal? Uma vaca, uma égua, se não lamber o filhote, ele não vai morrer? Ele não recebe da boca da mãe as bactérias?
É isso. Até o parto de barriga cross-section, né? A cesariana, que hoje em dia é o padrão. Hoje é isso aí, você já nasce com a microbiota toda debilitada. Imune, né? A água que as pessoas bebem não contém cloro, flúor. Porra, você vê na tabela periódica, como é encanador em inglês, plumbum, não é isso? Era natural, era normal. Em Roma, o cara ficar maluco com 30 anos de idade. A tubulação era feita de chumbo. Encanador, não é isso? Não é plumber em inglês? Sim. Chumbo. PB na tabela periódica. Em 500 anos, em 100 anos, aí eles vão achar muito pior a gente beber água com alumínio, fluoretos e cloretos do que a gente acha os caras beber água de chumbo há 1000 anos atrás. Isso é uma loucura. Essas coisas matam as bactérias. A gente está destruindo a nossa microbiota. As pessoas achavam há 20 anos atrás que quando a gente descobrisse o genoma, a gente ia resolver as doenças. É mentira. Só começou o jogo. Cada pergunta respondida na ciência abre em 20 respostas muito maiores. Agora a pergunta é microbiota, é epigenética, não é isso? 80% do nosso corpo são células não humanas, né? E a maioria dessas doenças, elas não são doenças Temos das mais células. bactérias do que células humanas. A maioria dessas doenças autoimunes, por exemplo, que eu estou mostrando aqui, inclusive fiquei fora de casa uma semana sem tomar vitamina D, né? Abandonando o protocolo de Coimbra. Se tiver alguém aí em São Paulo que quiser me arranjar uma vitamina D de qualidade sem soja, eu aceito, não é isso? Exatamente, é uma doença de microbiota. Inclusive tem pessoas, tem críticos meus, que diziam assim, ali ele é doente, ele tem uma disbiose intestinal, por isso que ele se comporta desse jeito. Possivelmente eu posso ter além da questão da neurotipicidade de enxergar, de ser cego, né? Eu posso ter desenvolvido vários problemas devido à doença autoimune. E mais uma vez eu repito a história de Jesus. Ele é cego porque ele pecou ou porque os pais dele pecaram. Talvez a neurotipicidade e a maneira com que eu enxergo o mundo de maneira particular tenha sido a minha salvação e a salvação das pessoas que me ouviram, não é isso? Se eu não tivesse sofrimento, dores e tudo mais, e achar que eu ia ficar aleijado com 30 e poucos anos, eu provavelmente não estaria disposto a morrer, não é isso? Eu estaria pensando, é melhor viver, eu estou bem, não é isso? Eu não preciso de Jesus, né? Você tomava muito remédio na sua infância, adolescência? Não, o meu problema desenvolveu mais ou menos 30 anos. Geralmente doença autoimune e mental, né? Começa entre 30 e 40 anos, né? Tem a ver com 70. Aí depois, é isso, porque tem a curva da imunidade. Quando o cara começa a ficar mais idoso, naturalmente vai diminuindo a resposta imune, o cara vai tendo menos crise e tal, né?